Olá, vamos falar hoje sobre carisma e caráter. Carisma, de acordo com a teologia, é um dom extraordinário, divino, concedido a uma pessoa para o bem da comunidade. Na sociologia, carisma é autoridade, fascinação irresistível, exercida sobre um grupo supostamente proveniente de poderes também sobrenaturais. Eu diria que carisma nem todos têm, mas caráter seria bom que todos tivessem, né? Aliás, quando nós dizemos que uma pessoa é uma pessoa sem caráter, na verdade é uma expressão meio confusa ou ambígua, porque na verdade sem caráter não tem ninguém. Ou a pessoa é um bom caráter ou ela é um mau caráter, né? Então, eu acho que não é nem muito correto dizer que fulano ou ciclano é sem caráter. Ele vai ter um bom caráter ou um mau caráter, né? Agora, o carisma, ele pode ser classificado em quatro tipos diferentes, né? O carisma, ele é positivo, ele é um dom que ele atrai as pessoas, né? Para liderança, até mesmo, e quando eu falo de liderança, não é liderar pessoas estranhas, há pessoas que têm carisma até com os próprios filhos, né? É aquela pessoa empática, né? Tem capacidade de corrigir, de ensinar, né? E no caso negativo, são aquelas pessoas que usam para discursos demagógicos ou propostas enganosas que não vão cumprir, né? Isso acontece muito com políticos e outras pessoas também, né? Então, o carismático, ele é aquela pessoa que atrai, ele tem a capacidade e o poder de atrair, né? E a primeira classificação para o carisma é o de atenção ou foco, né? Que os estudiosos classificam aí. É quando, por exemplo, a pessoa que tem carisma de atenção ou foco é aquela pessoa que, quando ela está conversando com você, ela olha nos seus olhos, ela tem as expressões que te prende, ela presta atenção no que você está falando. Você já conversou com alguém que ele está aqui presencialmente, mas ele não está prestando atenção no que você está falando? Ou não está ali com você? Isso é uma pessoa que não tem carisma de atenção, né? Mas a pessoa que tem carisma nessa área, ela foca, ela olha nos olhos, ela interage com aquilo que você está falando, ela afirma ou ela pergunta. Essa é uma pessoa carismática. E assim, uma personalidade que é classificada assim, uma pessoa com carisma e que todos nós conhecemos, né? O presidente Barack Obama dos Estados Unidos, ele tinha aquela impostação, aquela capacidade de falar no discurso, e uma das características dele, quando ele usava as expressões no discurso, era nunca se referir a eu, mas ele sempre colocava na terceira pessoa, né? Nós, porque isso faz com que ele interaja também de alguma forma e mexa com a mente das pessoas, dos seus interlocutores que estão ouvindo, né? Então, isso é uma forma de atrair pessoas. Tem esse poder, as pessoas param para ouvir, as pessoas param para escutar, as pessoas gostam de escutar, né? E outra divisão que fazem para o carismático é o carisma do visionário. É aquela pessoa que tem capacidade de enxergar na frente ou de ver coisas que uma grande maioria não vê, né? Os carismáticos visionários, eles são conquistadores, eles enxergam na frente do seu tempo, eles estão sempre buscando realizações novas, né? Eles são pessoas assim que enxergam à frente. Eu vejo essa característica no meu marido. Há algum tempo atrás ele falou uma coisa para minha filha que ele achava que deveria fazer, e a minha filha olhou e disse assim: "Que isso, pai?" Ele, isso vai dar muito certo. E ela não deu muito bola para ele naquilo, não. E depois passou o tempo, acabou que ele não fez ou não buscou fazer, e depois aquilo virou um ícone no Brasil e começaram a fazer. Então,
O carismático visionário, ele tem isso. Ele enxerga, ele busca realizações, busca coisas novas e ele vê para além. Ou ele tem a capacidade de ver, de perceber e de observar aquilo que os outros não veem, né? Temos também o carismático com relação à gentileza ou amabilidade, né? Que é aquela pessoa generosa, é aquela pessoa o carismático visionário. Aí não preciso nem dar exemplo, que vocês conhecem vários, né? Criadores, pessoas que há 20 anos atrás imaginaram ou criaram algo que hoje, né, está na mão de todo mundo aí, né? Então, assim. E o carisma da gentileza e da amabilidade é aquela pessoa que tem a capacidade de doar, de fazer, de ajudar o outro, né? E ela faz isso por prazer, não é um peso. Ela faz porque gosta de fazer. Agora, interessante que essa característica da gentileza ou da amabilidade também é um carisma que todos nós podemos desenvolver, né? Tem pessoa que isso nela é nato, ela faz porque está nela o fazer, mas é uma característica que nós podemos desenvolver, né? Ser educado, pedir desculpa, ajudar um pouco mais, né? Com educação, ser honesto com as pessoas. Essa característica do carismático, amável, ela está muito impregnada. E nós conhecemos várias pessoas, né? Que levaram uma causa adiante, né? Temos Gandhi, temos Madre Teresa de Calcutá, os mais conhecidos mundialmente, né? Temos vários prêmios nobres da paz, né? Que encaixam nessa característica de carismático, amável, que ele tem essa característica da amabilidade, né? Mas todos nós podemos desenvolver, e principalmente você que é cristão. É uma das características, são características que nós temos. O carisma para os textos bíblicos e para a palavra de Deus, ele é visto em muitas passagens na Bíblia como um dom ou um fruto do Espírito, aquele dom que o Espírito coloca em nós, né? Por exemplo, a pessoa que ensina a palavra, a pessoa que tem o dom de mestre, normalmente ela tem esse dom, né? Ela recebe esse dom, esse poder sobrenatural, né? De estar falando a palavra e as pessoas gostam de ouvir, as pessoas aprendem, as pessoas têm suas atenções presas por aquela pessoa que está falando, porque ela tem uma espécie de dom mesmo que ela recebe. É uma coisa que, se outro for fazer, por exemplo, eu me lembro bem de um professor que eu tinha na escola bíblica. Aquele homem, ele era uma enciclopédia de conhecimento e de sabedoria. Ele sabia muito, mas toda vez na aula dele eu dormia, ou então eu pegava a minha revista e eu mesma ia estudando a minha lição sozinha, porque a entonação de voz, a expressão corporal dele, o jeito que ele falava, era tão cansativo que eu não conseguia assistir às aulas dele. Aí você já vai ver outro professor, que às vezes não é assim uma enciclopédia de conhecimento, mas ele tem uma facilidade para passar, uma habilidade para passar, ou seja, ele tem carisma para ensinar, né? Então isso é um dom, né? Às vezes você conhece pessoas que têm muito conhecimento, mas você não consegue ficar ouvindo muito tempo, porque é cansativo, é arrastado, né? É difícil de ouvir. E a última característica ou classificação para o carisma é de autoridade, né? Aí nós falamos daqueles que nos governam, seja na casa, seja o seu patrão, seu chefe, né? Ou seja, até onde você mora, na sua comunidade, né? Às vezes tem uma pessoa que ela se destaca como alguém que exerce autoridade, não impondo, mas ela tem característica e capacidade que faz com que as pessoas reconheçam nela que ela tem aquela capacidade para liderança. Aí você conhece também, por exemplo, um professor na sala de aula que ele não tem essa capacidade, essa autoridade. Então, ele pode sofrer muito com a sala se ele não tiver pulso, se ele não tiver autoridade, que é uma forma também
de carisma, né? Então nós temos, eu queria deixar a pergunta aí, você é uma pessoa carismática? Quando você é carismático, as pessoas reconhecem isso. Não precisa você dizer. O carismático não precisa dizer que é carismático. As pessoas reconhecem, né? Assim como a liderança, a autoridade. Há um reconhecimento de pessoas que você tem essa característica. Por exemplo, eu era uma pessoa muito tímida, muito, muito tímida. E eu vejo hoje, reconheço que devido à minha criação e aquilo que eu não tive quando estava formando a minha personalidade, é que eu me tornei uma pessoa tão para dentro e tão introspectiva. Mas ao longo do tempo, à medida que eu fui crescendo, fui estudando, fui buscando na palavra de Deus, aquilo que o próprio Deus já havia me dito que me daria, que era usar o dom da palavra, né? Eu fui rompendo com essas barreiras e hoje eu vejo que esse dom ele é comprovado. Em vários lugares onde eu vou dar palestra, as pessoas falam assim, eu poderia te ouvir mais 2 horas, mais 1 hora. Por quê? Porque eu consigo falar, prender a atenção das pessoas e fazer com que aquilo ali seja agradável para as pessoas, traga conhecimento, traga, né, engajamento naquilo que estamos falando. Então isso é uma coisa que foi mudada em mim, mas eu não me via assim, né? Porque a criação nossa também, às vezes você tem uma personalidade e um temperamento que te dá essas capacidades, mas a forma como você foi criado ou aquilo que não foi dado para você embota esse dom e esse talento. Então, quando eu pergunto, você é carismático? Ser carismático não é ser conhecido, não, mas no âmbito onde você está, né? Onde você convive, onde você vive, na comunidade, ou na igreja, ou no trabalho, né? Ser carismático positivamente é muito bom. Agora, tem o carisma para o negativo, né? Tem os políticos que usam muito, e eles usam até as técnicas mesmo, né? Para fazer um discurso que o povo quer ouvir. Mas ele não vai cumprir aquilo ali. Ou ele não vai fazer, ou não fez nada daquilo ali. Mas tem coisa que o povo gosta de ouvir, né? Eu poderia citar aqui muitos exemplos, mas não vou citar. Tanto de carismático que não faz, como de não carismático que faz, né? Mas não vou falar porque não compete. Mas então nós temos os políticos, nós temos os psicopatas, nós temos os narcisistas. Você sabia que os psicopatas, eles têm um grande poder de carisma para atrair as suas vítimas, né? Ou atingir aquele objetivo que ele quer, né? Temos também pessoas muito carismáticas para o mal, e hoje está muito aparecendo muito, são os falsos profetas, né? Normalmente são pessoas que conhecem a teologia, que têm o dom da palavra, o dom da persuasão, mas eles pegam a palavra e torcem. E pegam a verdade, que é a palavra de Deus, e embutem dentro de vários conceitos de verdade uma ou outra mentira, que é o que nós chamamos de heresias, né? Então, os falsos profetas, eles têm essa característica. Então, para finalizar, ser carismático é ser acessível. A pessoa carismática, ela não é aquela pessoa, não me toque, né? Às vezes você conhece aí na mídia e na televisão um determinado artista, né? Quando ele está fazendo o seu papel, desempenhando o seu papel, ele se parece muito carismático. Mas quem conhece aquele artista na reclusão ou na solidão da casa dele, ele é uma pessoa totalmente antipática. Ele é uma pessoa que não gosta de estar perto de pessoas, não. Ele usa o carisma para a profissão dele, mas para as relações ele tem dificuldade, né? E o caráter? Falei muito de carisma e o caráter. Caráter é aquilo que define a índole, né, e a personalidade de uma pessoa, né? O nosso caráter, ele é expresso através de valores. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas de caráter, com caráter bom, né, mas sem nenhum carisma. Ok, não há nenhum problema nisso. Agora a gente vai ver muitas pessoas carismáticas também, sem caráter ou com caráter horrível, caráter ruim. Então, o caráter, ele é expresso, né? Nós expressamos ele
através da honestidade, da sinceridade, da confiabilidade, da responsabilidade, da honra, né? Quem é que nós devemos honrar? Nossos pais, nossos líderes, né? Eu acho super importante as crianças aprenderem a honrar os mais velhos, respeitar os mais velhos, né? Isso hoje se tornou meio que uma bobagem. As crianças estão no centro da vida dos adultos, é como se fosse ali o ícone, o reizinho, a criança ali, e os pais mudaram de lugar. Tudo é feito pela criança, tudo é dado pela criança, a criança tem que ser atendida em tudo. Isso é errado. Isso é errado. A honra vem, as crianças aprendem a honrar seus pais quando nós damos para ela limite, não damos tudo, quando nós corrigimos, quando nós dizemos não para ela. E olha, eu vou dizer para você criar um filho com caráter, nessa época, você tem que dizer muito mais não para ele do que sim, tá? Porque hoje os sims estão estragando muitos corações, muitas mentes e estão deixando muitos jovens com caráter deformado. Desonestos, enganam, não são sinceros, mentem, não dá para confiar, certo? Não tem responsabilidade. Não é assim que nós estamos vendo uma geração crescendo? Então, caráter é onde estão nossos valores. E caráter, ele é aprendido no contexto social. Dentro de casa, na comunidade, na escola. Se o teu filho enfrenta o professor e você vai defender o seu filho, você está induzindo a ele a acabar com o caráter dele, ou a ser um mau caráter, entende? Se ele faz uma infração na rua e você vai lá, paga tudo, tira ele do policial e tal, você está induzindo seu filho a ser desonesto, a não ter um caráter bom. Deixa ele pagar o preço pelo erro dele. Isso é didático, isso é o que ensina. Mas nós não estamos vendo isso hoje, né? Então, o caráter é desenvolvido no meio social. Agora, como o ser humano, ele é incrível, né? Nós temos um cérebro muito complexo, incrivelmente complexo. Você vai conhecer muitas vezes um pai mau caráter e ele vai ter um filho que é um bom caráter, ou o oposto também. Uma mãe mau caráter com uma filha que desenvolveu um caráter, olhando para a mãe dela e disse assim: isso é raro de acontecer, tá? Não acontece todo dia, não, mas é possível acontecer. Você olha para aquela pessoa e diz assim: nossa, fulano é filho de ciclano? Nem parece. Ou então, ciclano é pai de fulano? Também não parece. Porque o caráter de um não combina com o caráter do outro, né? Um é bom caráter, o outro é mau caráter, né? Então, queridos, é bom ter carisma, é bom. Mas eu diria que é necessário ter caráter, tá? O carisma pode ter vindo, pode ter nascido com você, ou você pode ter aprendido, ou pode ter desenvolvido ele. Agora, o caráter, nem todos têm carisma, mas todos podem ter bom caráter. Tá vendo a diferença, né? Já que esse é aprendido, é desenvolvido, então todos podem ter. E eu diria para você que vai se tornar um cristão ou que já se tornou um cristão, é no teu caráter, é nos teus valores que o evangelho vai mexer, vai mudar. Evangelho que não transforma o caráter de uma pessoa cheio de desonestidade, de mentira, de engano, ele não é um evangelho verdadeiro. Porque foi isso que Jesus veio fazer. Então, se você não tem carisma, não fique triste. É bom ter carisma, principalmente para algumas profissões e algumas execuções que fazemos, mas o caráter, ele é imprescindível. Você precisa ter, precisa desenvolver, precisa deixar o Espírito Santo trabalhar nele, porque o Espírito Santo só trabalha quando nós permitimos que ele trabalhe no nosso coração. Fique com esta palavra, se você gostou, curta, compartilhe com alguém, mande para alguém, para abençoar a vida de alguém.